Olá, turminha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Ana Paula. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Escola Monteiro Lobato, componente curricular, ciências e matemática, né? Então, essa quinzena inicia no dia 16 de agosto e finaliza no dia 30 de agosto. Pessoal, como eu expliquei para vocês na aula de língua portuguesa, então nós vamos continuar com o livro Aprender Mais, Melhorando o IDEB, porque esse livro, ele prepara vocês para a Provinha Brasil, que será realizada esse ano. Então, por isso que nós vamos continuar com esse livro do quarto ano, tá ok? Nós vamos trabalhar com esse e com outro livro didático também da FTD. Então, na página 75, nós vamos iniciar nossa atividade de hoje, que será uma atividade em grupo. Mas o grupo não será com os seus coleguinhas de sala, né? Vai ser com sua família. Você pode jogar com seu pai, com sua mãe, né? Com o irmão, qualquer um parente mais próximo aí. E nós vamos brincar hoje do jogo do dominó. Já ouviu falar do jogo do dominó? Então, quem não ouviu, nós vamos aprender hoje qual é o objetivo do jogo e como jogar. Então, o objetivo é ficar sem nenhuma peça na mão, certo? Como jogar? As peças são misturadas na mesa e cada jogador pega 7 peças para jogar. O jogador que começa é o que tem a bucha de cena, certo? A peça de 6 6. Você sabe qual é a bucha de cena? Eu vou explicar para vocês aqui agora. Então, é essa bucha aqui, ó. Então, a pessoa que tiver com essa pedra, ela inicia o jogo, certo? Ela inicia colocando esta peça no centro da mesa. Joga-se no sentido anti-horário, ou seja, do lado esquerdo, né? Cada jogador deve tentar encaixar alguma peça sua nas peças que estão na extremidade do jogo, uma por vez. Quando o jogador consegue encaixar uma peça, né, a vez é passada para o próximo. Caso o jogador não tenha nenhuma peça que se encaixe em qualquer lado, ele deve passar a vez sem jogar peça nenhuma. A partida pode terminar em duas circunstâncias. Quando o jogador consegue bater o jogo, né, ficar sem nenhuma peça na mão, ou quando o jogo fica trancado, sem possibilidade de jogada. Ok? E para brincar, vocês vão utilizar esse encarte aqui, ó. Tá vendo aqui? Essas pecinhas que vai estar disponível lá na página 187. Aí vocês vão retirar essa página. Aí vocês podem recortar, ó, peça por peça. Para ficar mais legal, se você quiser colar essas peças num papelão ou na cartolina, fica melhor ainda, tá bom? Então, vocês podem confeccionar, né, esse dominó e depois jogar. Você pode jogar em dupla ou pode jogar também 4 pessoas. Então, vamos para a atividade 5, certo? O dominó é um jogo que tem 28 peças, composta por duas pontas, como vocês viram anteriormente. Cada uma com um número variado de 0 a 6. Uma partida de dominó pode ser jogada com, no mínimo, como eu disse anteriormente, 2 ou, no máximo, 4 pessoas, certo? Então, o jogo tem 28 peças, não é isso? Agora vamos aqui para o nosso cálculo de hoje. Se distribuirmos igualmente as peças entre duas pessoas, ou seja, dois jogadores, quantas cada receberá? Sobrarão peças? Se sim, quantas? Então, vocês vão realizar aqui o cálculo aqui, ó, gente. Então, se a gente pegar todas as peças e dividir igualmente para duas pessoas, a gente vai dividir, né, distribuí-la igualmente para duas pessoas, né? Você vai fazer o cálculo aqui, né, e responder: sobrarão peças? E se sobrou peças, quantas peças sobraram? Então, pessoal, é na página 187 que vocês vão encontrar esse encarte aqui do dominó, certo? E realizar a atividade 5. Eu percebi que na atividade anterior, algumas pessoas tiveram dificuldade de realizar a operação de divisão. Então, nossa aulinha dessa quinzena, a gente vai focar nessa operação de divisão. É por isso
Eu quero que vocês prestem atenção nesses 2 vídeos explicativos que eu fiz, explicando passo a passo como realizar, como fazer a continha de divisão. Então, preste atenção. Vamos aprender a resolver a continha de divisão. Vamos aprender primeiro os termos, né? Nós temos aqui o dividendo, que é o número 248. Temos aqui o divisor, que é o número 2. Vamos representar o divisor por pessoa. Nós temos João e a Júlia, certo? O resultado da conta chama-se quociente e o último número que ficar aqui chama-se resto, ok? Nós vamos utilizar tampinhas de detergente. Você pode usar tampinha de detergente, grão de feijão, de arroz para fazer a continha de divisão. Lembrando que a quantidade que João e Júlia tem que ser igual. Não pode Júlia ficar com a quantidade a mais do que João. Nós vamos ver aqui na continha que vamos fazer agora. Então, vamos lá. 2 dividido por 2. Então, vamos pegar 2 tampinhas e dividir para 2 pessoas. 1, 2. Quantas tampinhas ficou para cada um? Isso mesmo, uma para cada um. Então, 2 dividido por 2 é igual a 1. Agora, aqui vamos fazer o quê? A multiplicação. 2 vezes 1, 2. Vamos colocar o resultado aqui, ó. Certo? Agora, vamos fazer a subtração. 2 menos 2 é igual a 0. Vamos dividir agora o próximo número, que é o número 4. Mas vamos primeiro, antes de começar a dividir, vamos descer ele e colocar no lado aqui do 0, ó. Agora sim, 4 dividido por 2. 4 tampinhas dividido para 2 pessoas. 1, 2, 3, 4. Quantas tampinhas ficou para cada um? Correto. Então, 4 dividido para 2 dá igual a 2. Agora, vamos multiplicar. 2 vezes 2 é igual a 4. Vamos novamente fazer a subtração. 4 menos 4 é igual a 0. Qual é o próximo número a ser dividido? Isso mesmo, número 8. Vamos descer o número 8 e colocar do lado do 0. 8 dividido por 2, ou seja, vamos pegar 8 tampinhas e dividir para 2 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, quantas tampinhas ficou para cada um? Correto, ficou 4 tampinhas para cada um. Vocês perceberam aqui que a quantidade são iguais. Então, 8 dividido por 2 é igual a 4. Agora, vamos multiplicar. 2 vezes 4 é igual a 8. Fazemos agora a subtração. 8 menos 8 é igual a 0. Toda vez que quando a gente finalizar a conta e aqui der o número 0, quer dizer que a conta é exata. Beleza? Viram aí como é que é fácil resolver a conta de divisão? Vamos. Então, pessoal, nós temos aqui novamente aqui, eu mesmo fiz as continhas aqui, escrevi de caneta, tá vendo? Desenhei 3 pessoas, porque essa conta é dividida por 3. Então, nós temos aqui o dividendo, o divisor, o quociente, que é o resultado, e os números que vão ficar aqui, que é o resto, tá bom? Vamos iniciar nossa continha de hoje? Vamos lá? Mais uma vez? Vamos dividir aqui 7 dividido por 3. Lembrando que as pessoas têm que ficar com quantidades iguais, beleza? Vamos começar. 7 dividido por 3. Vamos pegar 7 bolinhas de gude e dividir para 3 pessoas. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perceberam aqui, ó, que a primeira pessoa ficou com 3 e o restante ficou com 2? Tá correto? Não está, porque tem que ficar com quantidades iguais. Então, eu vou retirar uma bolinha aqui, ó. Vou tirar essa bolinha e vou colocar ela aqui fora, que depois eu vou explicar por que sobrou essa bolinha aqui, tá bom? Vamos lá. Então, 7 dividido por 3 deu quanto? Exatamente, deu 2. 2 para cada um. Então, 7 dividido por 3 dá 2. Vamos agora multiplicar. 3 vezes 2 é igual a 6. Vamos fazer a subtração. Quanto é 7 menos 6? Exatamente, é 1. Então, vocês perceberam aqui que esse 1 aqui é essa bolinha que sobrou aqui, beleza? Por isso que ficou esse 1 aqui.
Vamos agora descer o próximo número, que é o número 2. Eu desci o número 2. Formou que número aqui agora? Exatamente, o número 12. Vamos dividir 12 bolinhas de gude para 3 pessoas. Vamos aqui separar aqui para não embolar, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantas bolinhas ficou para cada um? 4 bolinhas. Então, 12 dividido por 3 é igual a 4. Vamos multiplicar. Quanto é 3 vezes 4? Correto, 12. Vamos colocar o 12 aqui e fazer a subtração. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Vamos agora dividir o próximo número. Qual é o próximo número? Corretamente, o número 6. Vamos descer e escrever ele aqui do lado do 0. Então, vamos dividir 6 bolinhas por 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 dividido por 3 deu 2 para cada um. Então, 6 dividido por 3 dá 2. 3 vezes 2 é quanto é? Corretamente, 6. Vamos fazer novamente a subtração aqui, ó. 6 menos 6, 0. Ok? Agora, vamos ver se a continha está correta? Vamos multiplicar o resultado, o quociente, pelo divisor. Vamos lá? Vamos aqui fazer a multiplicação. 3 vezes 2 é igual a 6. 3 vezes 4 é igual a 12. Eu posso colocar o número 12 aqui? Não. Eu vou colocar a unidade e subir a dezena. Eu vou colocar o número 2 e subir o 1 para o próximo número. Beleza? Deixa o 1 aqui, ó. Não se esqueça dele. E quanto é 3 vezes 2? 6. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Tá vendo aí? Perceberam aí, ó, que o resultado da multiplicação deu igual ao dividendo? Parabéns! Veja aí como é que é fácil resolver a continha de divisão. Então, pessoal, agora que vocês assistiram os 2 vídeos explicativos, né, de como resolver as continhas de divisões, vai ficar mais fácil realizar a atividade da página 76, que são situações, problemas referente ao jogo de dominó que vocês brincaram com sua família, né? Eu vou ler a letrinha B. Se distribuirmos igualmente as peças entre 3 jogadores ou jogadoras, quantas cada um ou uma, né, receberá? Então, vocês sabem que a peça de dominó tem 28 peças. Então, se a gente dividir, né, distribuir igualmente entre 3 jogadores, quanto cada um receberá? Sobrarão peças? Se sim, quantas peças? Eu quero que vocês aqui escrevam aqui o cálculo aqui, certo? Arme a continha e depois responda aqui abaixo aqui, ó, ou aqui nesse espaço, se sobraram peça e quantas peças sobraram. A letrinha C e a letrinha D é a mesma coisa. Leia com atenção e faça o cálculo aqui. Lembrando que não é para apagar o cálculo. Deixa o cálculo aí que eu quero ver como vocês chegaram à resposta. Página 77. Essa atividade aqui, ó, você pode fazer com uma orientação de algum parente mais próximo seu, certo? Atividade 6. Exercitando um pouco mais. Né? Efetue mentalmente as operações abaixo. Mentalmente quer dizer que você vai fazer na mente, não vai fazer a escrita no caderninho. Né? Nós temos aqui a letrinha A, que é 12 dividido por 3. Na letra B, 15 dividido por 5. Letra C, 3 vezes 4. E na letra D, 5 vezes 3. Certo? Após responder o cálculo mentalmente, vamos para a próxima questão. Compare os resultados encontrados nos itens A e C. Então, qual foi o resultado aqui encontrado aqui no item A e no item C? E depois compare também o resultado encontrado no item B e no item D. O que você observou? Após, certo? Você comparar, eu quero que vocês escrevam aqui nessas 3 linhas o que vocês observaram no resultado entre o item A e C e depois no item B e D.
ok? Para realizar a atividade 7, eu quero que vocês retirem a folha de caderno, porque vai ser necessário para realizar os cálculos, tá bom? Então, eu vou ler a letrinha A. Se 12 canetas hidrográficas forem repartidas igualmente entre 3 crianças, cada uma delas receberá? Então, depois que você fazer o cálculo, quantas canetas cada criança receberá? Leia também a letra B, faça o cálculo na folha de caderno. Na letrinha C, nós temos espaço aqui, tá bom? Você vai realizar o cálculo aqui. Vamos para a atividade 8. Descubra quanto sobrou. Eu vou ler a letrinha A. Letra A. Dividir igualmente 17 balas entre 5 crianças. Sobraram? Se ela tinha 17 balas e dividiu para 5 crianças, lembrando que tem que ser igualmente, as 5 crianças não pode ter nem a mais e nem a menos. Será que sobrou a bala? Quantas balas sobraram? Então, faça o cálculo também dessa atividade na folha de caderno, tá bom? Então, turminha, a nossa atividade complementar dessa quinzena será também do livro, ok? Então, vocês vão abrir aí a página 18, certo? Essas atividades, atividade 1, 2 e 3, é referente à aula da quinzena passada sobre os sólidos geométricos. Então, se vocês tiverem esquecido alguma coisa, né, referente a essas atividades aqui, vocês podem acessar a videoaula de matemática da quinzena passada para relembrar, certo? Na atividade 1, né, apesar de, na cidade em que mora, não ter coleta seletiva do lixo, Júlia sempre o separa em casa. Veja as embalagens que ela separou para encaminhar à cooperativa de catadores de lixo da cidade. Escreva abaixo de cada figura o nome do sólido geométrico com o qual ela se parece. Então, por exemplo, aqui, ó, esse material aqui, essa embalagem aqui, ela se parece com qual sólido geométrico? Vai escrevendo o nome de qual sólido geométrico cada uma embalagem dessa se parece, né? Ou recipientes aqui. Na atividade 3, nós falamos também sobre os sólidos geométricos que rolam e os que não rolam, eles têm um nome. Então, lembra qual é o nome do sólido geométrico que rola ou não rolam? Você vai escrever o nome deles aqui. E na atividade 3, você vão aqui observar as embalagens que Júlia separou e circular apenas aquelas que não rolam, ok? Então, a página 19 também é uma atividade complementar, certo? Vamos ver aqui a atividade 4. Que característica você identifica nas embalagens que não rolam? Observando as embalagens que não rolam, como elas são? Características são como elas são. Aí vocês vão escrever essa observação aqui, ó, nessas linhas, certo? Para responder as atividades que seguem, né? No caso, a 5 e a 6, monte os poliedros que se encontram nos encartes 7 e 11, presente nas páginas 167 e 175. A seguir, no slide a seguir, eu vou mostrar para vocês esses encartes, tá ok? Então, vamos para a atividade 5. Vocês vão montar primeiro esses poliedros e depois responder a atividade 5 e a atividade 6, tá bom? Para diminuir o espaço ocupado pelas embalagens, Júlia resolveu abrir as caixas. Então, ela abriu essa caixa e essa caixa. Associe corretamente as caixas às suas planificações. Então, aqui, ó, essas planificações aqui, por exemplo, essa planificação é de qual caixa? É da caixa azul ou da caixa vermelha? Vocês vão fazer aqui, associar. Vocês podem ligar, viu? Já a atividade 6, a pergunta é: qual é a melhor representação da planificação do sólido geométrico abaixo? Nós temos aqui, ó, tá vendo esse sólido geométrico aqui? A planificação é a figura geométrica aberta, gente. Observando essa base aqui, essa e essa, quais dessas bases aqui se parece com esse sólido geométrico? Então, vocês podem ligar ou fazer um X na base que mais representa esse sólido geométrico aqui. Então, turminha, antes de vocês realizarem
a atividade 5 e 6 da página 19 e vocês vão montar os sólidos geométricos, certo? Que estarão no encarte, nessas páginas aqui, ok? Então, essa atividade é referente ao sábado letivo. Então, os encartes são esse aqui, ó. Tá vendo? Nós temos esse aqui da página 167, que vocês vão retirar a folha e recortar. Na página 169 tem outro encarte. Nós temos outro na página 171, outro da página 173 e página 175. Então, todos esses vocês vão recortar e depois montar, ok? Utilize cola branca, tesoura para recortar bonitinho, ok? E agora vamos para mais uma aula do componente curricular Ciências. Então, turminha, na aula de hoje nós vamos falar sobre os alimentos, os nutrientes que cada alimento contém e também sobre a saúde do nosso corpo, que depende muito, né, da nossa alimentação, né? Tem uma alimentação equilibrada, né? Uma alimentação saudável. Vamos falar também sobre os nutrientes de cada alimento. Então, nós temos aqui esses alimentos aqui que contêm os carboidratos, né, as proteínas e também ferro, os lipídios, que são esses alimentos aqui, né? Temos aqui os alimentos que contêm cálcio e sais minerais, e também esses alimentos aqui que contêm as vitaminas. Vocês perceberam aqui, ó, que nós temos aqui, ó, esses alimentos em maior quantidade e esse também em maior quantidade. Então, são os alimentos que nós devemos mais ingerir, mas tudo de maneira moderada. Nós vamos ver a seguir, por exemplo, a pirâmide alimentar, que lá diz quantas porções nós devemos comer de cada alimento desse aqui, certo? Vamos assistir também agora um vídeo que mostra, né, os alimentos, a importância desses alimentos para a saúde do nosso corpo. Preste atenção, que é muito interessante esse vídeo. Quem quer ter um corpo saudável, ágil, flexível para pular, correr, jogar bola e andar de bicicleta? Então, amiguinhos, eu, Dr. Esportes, Zé Gandula e Amarelinha, vamos ensinar a vocês as 3 regrinhas de ouro para mantermos o nosso corpo em forma e com boa saúde. A primeira é higiene. A segunda é boa alimentação. E a terceira, exercícios. A higiene é algo muito importante, por isso devemos estar sempre limpinhos e cheirosos. Afinal, quem gosta de ficar perto de alguém com cheiro ruim, roupas sujas e bafo de leão? Ninguém, não é mesmo? Além disso, a sujeira pode trazer muitas doenças, pois nela existem milhões de bichinhos muito pequenininhos chamados germes e bactérias, e que nos fazem muito mal. Mas não se assustem, pessoal. Para dar um fim a eles, nós contamos com 2 amigos, a água e o sabonete. Então, minha gente, chuveiro neles! Mas após um banho gostoso, não se esqueça de se enxugar bem para evitar uma doença de pele chamada micose. Também não devemos nos esquecer de limpar os ouvidos, o nariz, os olhos e escovar os dentes 3 vezes ao dia. Outra coisa importante é lavar bem as mãos antes das refeições. E por falar em refeição, a minha amiga Lili, que é nutricionista, me ensinou que uma boa alimentação também é fundamental. Não é mesmo, Zé Gandula? Afinal, alguém já viu um carro andar sem combustível, como álcool ou gasolina? Não? Nem eu. Com o nosso corpo é a mesma coisa. Precisamos de energia para mantê-lo vivo e em movimento. E o nosso combustível são os nutrientes, que são as vitaminas, as proteínas, as gorduras, a água, os carboidratos e os minerais. E sabem onde encontramos tudo isso? Nos alimentos. Alimentos que são energéticos, isso é, são os responsáveis pela produção de calor, energia e o movimento, como a batata, o macarrão, o arroz, os cereais, as farinhas, os doces, os açúcares, o óleo, o azeite e a manteiga. Mas não é só de energia que o nosso corpo precisa. Também precisamos construir e fortalecer os tecidos, ossos, nervos e músculos. E para isso são necessários os alimentos construtores, que são
o peixe, o frango, os ovos, o leite, queijos, feijão, carne, soja, ervilha e lentilha. Mas agora vocês devem estar pensando, cadê as frutas e as verduras que todo mundo diz ser tão saudáveis? Para que elas servem? Bem, as frutas, as verduras e também os legumes são alimentos reguladores, quer dizer, ajudam a transformar os alimentos que ingerimos em matéria do nosso corpo, como sangue, ossos e músculos. Por isso, elas são fundamentais para a saúde. Então, pessoal, já deu para perceber que é importante comer vários tipos de alimentos para que o nosso corpo funcione direitinho, não é mesmo? Isso é o que chamamos de dieta balanceada. Mas lembre-se, além de escolher o que comer, é importante também saber como comer, sempre mastigando bem devagar, triturando e engolindo os alimentos com tranquilidade. Muito bem, amiguinhos, vocês já entenderam que precisam tanto de limpeza quanto de uma boa comida para ficarem saudáveis. Mas ainda falta uma regrinha de ouro, os exercícios. Afinal, nosso corpo não foi feito para ficar parado. São as atividades físicas que nos tornam fortes e flexíveis. Se ficarmos parados, vamos acabar enferrujados, como uma bicicleta esquecida no fundo do quintal. Além de fazer bem para a nossa saúde, os exercícios também nos ajudam a nos relacionar com os outros, pois nos ensinam a trabalhar em grupo e desenvolver capacidades importantes, como tentar, persistir e tomar decisões. Os exercícios são tão importantes que acompanham a humanidade desde a pré-história, como mostram os desenhos nas paredes das cavernas. E todos os povos, em todas as partes do planeta, desenvolveram diferentes formas de se exercitar, que foram evoluindo com o tempo. Mas não pensem que para fazer exercícios é preciso uma quadra oficial. Na calçada, na praça ou no quintal, podemos improvisar vários jogos divertidos. Vocês viram, amiguinhos, como é fácil, gostoso e divertido mantermos uma boa saúde? Basta obedecer às 3 regrinhas de ouro: higiene, boa alimentação e exercícios. Se fizermos tudo direitinho, nosso corpo nunca irá reclamar e sim nos agradecer, pois poderá desfrutar de todos os sons, cheiros, sabores, toques e cores que a vida oferece. Então, pessoal, vocês viram no vídeo que para manter a saúde, nós temos que também ter uma alimentação boa, né, fazer exercício físico e a higiene. Vamos conhecer hoje aqui, ó, a pirâmide alimentar e seus grupos alimentícios, ok? Então, vamos começar pelo grupo dos energéticos aqui, ó. Nós temos aqui os energéticos extras, né? Os energéticos, eles nos fornecem energia, que é fundamental para a nossa sobrevivência. Só que tem aqui esse grupo aqui extras, que são os óleos, gorduras, doce e açúcar, que deve ser consumido de forma moderada, ou seja, consumir poucas vezes, ok? Agora temos outros energéticos também aqui, os energéticos que são os pães, massas, os tubérculos, as raízes e os cereais. Esses energéticos aqui, ele pode ser consumido de 5 a 9 porções diárias, ok? E o nosso próximo grupo alimentar são os alimentos construtores, né? Ele atua, né, na construção e na formação dos músculos, dos tecidos, que são a nossa pele, e também é importante para a nossa fase de crescimento. Nós temos aqui, nos construtores, os leites e derivados, que devem ser consumidos de 2 a 3 porções diárias. Os leguminosos, né, que são os legumes, pode ser consumido 1 porção diária. Carnes, feijão e ovos, 1 a 2 porções diárias. Ok? E também, nós temos também o nosso grupo alimentar, os alimentos reguladores. Ele regula a nossa função intestinal, nosso sistema imunológico e sistema nervoso e respiratório também. Quais são os alimentos reguladores? São as frutas e as verduras. As frutas, elas devem ser consumidas de 3 a 5 porções diárias. E as verduras, 4 a 5 porções diárias. Se a gente seguir, né, a pirâmide, né, alimentar, consumir as porções, né, corretas que está aqui, a gente pode evitar muitos problemas futuros, né? Doenças, a obesidade infantil. O vídeo a seguir, nós vamos ver
né, depoimentos de pessoas que não seguiram, né, não tiveram a boa alimentação. Então, pessoal, quando a gente não segue, né, a pirâmide alimentar, não come as porções adequadas de alimento, vem aqui, ó, vários tipos de problemas, né, causado pela má alimentação. Uma delas é a diminuição da autoestima, né? Quando é que diminui a autoestima? É quando a pessoa não tem opinião positiva sua, né? E aí vem a baixa estima, porque muitas vezes a pessoa engorda, aí não quer sair, as roupas não dá, aí vem, causa o que? A diminuição da autoestima. Também tem a apneia, que é a falta de sono, né? Quando a pessoa está com sobrepeso, o que acontece? Afeta a respiração e a apneia, a pessoa quando está dormindo, ela para de respirar várias vezes, né? Também afeta a coluna, né? Dá desvio na coluna. Também tem lesões em articulações, ou seja, em toda a parte que tem articulações aqui, ó, pode ser afetada também. Causa também o pé chato, é quando a pessoa ganha muito peso, então toda a sola do pé toca no chão, causando dores nos pés. Causa problemas cardíacos, que é problema no coração, problemas respiratórios, causa também as estrias. As estrias é causada devido ao rápido ganho de peso, né? Aí cria aquelas faixas avermelhadas no corpo. E também, quando você tem a má alimentação, tem risco de ter diabetes, né? Gorduras no fígado. Isso aqui é uma de muitas das coisas que o que pode acontecer com a má alimentação. 15% das crianças brasileiras estão acima do peso. A causa quase sempre está ligada a fatores genéticos, falta de exercícios físicos e péssimos hábitos alimentares. Com 6 anos de idade, Maria Eduarda chegou a pesar quase 43 quilos, 8 a mais do que o recomendado para a idade. Que ela está acima do peso é praticamente desde que ela nasceu. Ela já nasceu um bebezinho bem gordinho. Comparando com as outras amiguinhas, ela era mais fortinha. A gente achava que isso era bom. Ela come tudo, né? Legume, verdura, carne, adora carne, né? E assim, ela nunca tivemos dificuldade na hora de almoço ou janta, né? Então os amigos viam, né? E queriam que os filhos fossem iguais, né? Então levava ela para comer junto. E as pessoas relutam um pouco de aceitar esse diagnóstico de obesidade. E isso é um complicador, porque quando você não aceita, você não faz nada. Eu só comecei a me importar quando os amigos começaram a desfazer dela, né? Então chamava ela de baleia, aí ela chegava, mamãe, a amiguinha chamou de baleia, e começou a chorar. Aí ó, deu aquele... Né? Então acho que agora está na hora da gente cuidar, né? A curto prazo, eu acho que o maior malefício é social. Quer dizer, a criança socialmente começa a ser meio excluída do grupo, porque ela é obesa. Você tem problemas ortopédicos, você pisa mal, você sobrecarrega joelho, sobrecarrega tornozelo, você tem dermatites, lesões de pele por causa da obesidade. Você tem uma porção de coisas que estão te complicando já de cara, assim, pelo fato de ser obeso. E isto vai ter as complicações lá na frente, que são as complicações metabólicas da obesidade, que são muitas. Depois que Maria Eduarda passou a ser alvo de brincadeiras na escola e que os pais descobriram que ela é pré-diabética, resolveram começar um tratamento médico especializado. Para que a criança realmente perca peso, toda a família precisa entrar na dieta. Para o leite, a gente agora usa o semi-desnatado, da manteiga. Usávamos normal, agora é light. Requeijão, tudo que era normal, a gente optou por diets ou lights. O Silvonete começou a fazer mais legumes, mais comidas mais grelhadas, né? E o açúcar. O açúcar tá zero em casa. E pode repetir, filho, na escola? Salada. E você come muita salada? Como que é seu prato de salada? Mudar a alimentação foi só o começo. A menina passou a praticar natação e a andar de bicicleta e patins com o pai. E fez bem para a família toda, porque eu de 98 quilos, hoje eu tô, em 6 meses estou com 93. Ela saiu de 42,5 para 39, então assim,
Foi a mudança familiar mesmo. Até o pai que já era magro emagreceu. Mas Perdeu 1 quilo. É. Acho que os amigos também, uma coisa que incentiva bastante, quando os amigos falam, nossa, você percebe visivelmente que ela tá bem, ficou bonita. E que a gente costuma fazer, a gente costuma chamar ela, falar, olha o que o tio tá falando, olha o que a tia tá falando, olha o que, né? Quem tá falando. Positivo, né? Este é o maior sinal de que a família está cooperando e que você tem uma chance maior de resolver um problema que é muito sério. A obesidade não é uma coisa simples de resolver, não. Então a gente ainda tem uma caminhada pela frente, é só o início isso. Afinal, o que é necessário para fazer a cirurgia de redução de estômago? Saiba um pouco mais sobre a cirurgia bariátrica em nossa página de vídeos. Então, pessoal, vocês viram aí quantos malefícios, né, pode ocasionar quando você tem a má alimentação? Então, nossa atividade de ciência dessa quinzena, nós vamos falar sobre isso, principalmente sobre a obesidade, certo? Então, as atividades de ciência dessa quinzena vai ser toda realizada no caderno. Vai fazer a leitura, né, pelo Telegram, pelas páginas que eu vou disponibilizar, vai ser respondida no caderno. Vamos iniciar falando da obesidade, né? A obesidade é o acúmulo excessivo de gordura corporal. O risco de a criança desenvolver doenças crônicas refere-se principalmente à má alimentação e ao próprio estilo de vida. O sobrepeso é quando a criança ou adulto está acima do peso desejável para manter uma boa saúde, né? Então, quando você está acima do peso, olha quantos problemas você pode, né, ocasionar, né? Além desses problemas, aqui ainda tem o bullying, né? Que quando a criança está acima do peso, a criança é excluída, né, socialmente pelo grupo em que convive, que é muito triste. Na próxima quinzena, vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, eu quero que vocês leiam esse texto aqui para a gente realizar as atividades a seguir. Então, gente, a atividade de ciência dessa quinzena, eu vou disponibilizar ela lá no Telegram e vocês vão responder ela na matéria de ciências, ok? Eu vou orientar como é que vai ser feita a resposta. Lembrando, gente, não precisa copiar as perguntas, ó. Eu só quero que vocês ponham lá no caderno a resposta, certo? Começando. Primeiro, faça o cabeçalho no caderno, né? O nome da escola, o seu nome completo, nome e sobrenome, o ano em que você estuda, a turma, se é A ou B, nome da professora e a data. Como é que eu vou responder essas questões no caderno? Eu vou colocar só os números e as letras das questões. Por exemplo, aqui, ó. Na questão 1, nós temos a letra A e a letra B. Então, aqui, como é que eu escrevi no meu caderninho aqui? Aqui é o modelo de caderno aqui que eu fiz, ó. Então, eu coloquei aqui na linha aqui, ó, número 1. Tá vendo? Que é a questão número 1. Aí, eu vou responder a letra A aqui, ó. Aí, eu escrevi a letra A e vou colocar apenas a resposta. Aí, eu vou ler a pergunta e vou escrever apenas a resposta no meu caderno. Na letra B, é a mesma coisa. Você vai ler a pergunta da letra B e vai colocar apenas a questão aqui B e vai colocar apenas a resposta. Não precisa copiar a pergunta. A questão número 2 é a mesma coisa. Você vem aqui, leia a pergunta número 2, leu, né? Foi lá no texto, achou a resposta? Então, eu vou lá no meu caderninho, né? Põe número 2 e vou escrever apenas a resposta. Ó, soltei uma linha aqui, vai ficar organizadinho o meu caderno. E vamos para a questão 3, certo? A questão 3 está pedindo para você observar a imagem com atenção e marcar mais de uma alternativa. Após observar as imagens aqui, ó, nós temos aqui a letra A e B da questão 3. Então, como eu escrevi no meu caderno, eu coloquei aqui, ó, número 3, que é a questão 3. Letra A. Aqui é um exemplo, tá? Essa resposta aqui, ó. Na letra A. A imagem mostra, essa imagem aqui mostra o quê? Um adolescente estudando, vasilhas com bolachas, adolescente ouvindo música, adolescente deitado e olhando o notebook, ou adolescente praticando exercício. Então, aqui, ó, você vai escrever a letrinha A, que é essa pergunta aqui, e vai escrever apenas a resposta que você acha. Se tiver mais de uma, você pode escrever mais de uma aqui nessa linha aqui, ó. Use 2 linhas. Aí vamos para a letra B. Aqui, ó. Por que você acha que este adolescente está acima do peso ideal?
Então, você vai ler aqui as opções e vai escrever no caderno somente a resposta correta, ok? Daí, depois eu vou soltar a linha e vou para a questão número 4. Vou ler a questão número 4 e vou colocar apenas a resposta. Depois eu vou pular outra linha do caderno e vou para a questão número 5, tá vendo? Vocês observaram aí que eu não escrevi as perguntas? Eu apenas identifiquei qual questão é e escrevi a resposta. Beleza? Mas qualquer dúvida, você pode me chamar lá no Telegram privado. Continuando a atividade, né? A atividade 4 é marque somente a alternativa correta. Então, como vocês vão fazer no caderno, você vai ler a pergunta. Aqui a pergunta é: além de uma boa alimentação, para termos uma vida saudável devemos. Então, leia aqui as frases, ó. Devemos fazer o quê? Após ler a frase, vamos supor que eu escolhi essa frase aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, vou lá no meu caderninho, na matéria de ciências, vou escrever aqui na página, ó, questão número 4, e escrever a resposta correta. Vou saltar mais uma linha e vou para a questão 5. A questão 5 é o seguinte, você vai marcar V para verdadeiro e F para falso. Leia a primeira frase. Se você ler a primeira frase e você achar que é falso, você vai escrever F, né? Aqui é a primeira frase. Aí põe a vírgula aqui. Vá para a segunda frase. Sobrepeso, né, é ótimo para a vida das pessoas. Você acha que é verdadeiro? Se você achar que é verdadeiro, você vai colocar V aqui do lado. Vocês podem escrever um do lado do outro, cada frase, né? A alternativa aqui, se é verdadeiro ou falso. Ou você pode ler a primeira frase e colocar aqui na primeira linha F ou V. Leia a segunda frase, aí coloca na segunda linha, tá vendo? Um embaixo do outro. Você pode escrever um embaixo do outro ou assim, ó, numa linha só, separando por vírgula, tá bom? E logo abaixo aqui, ó, nós temos aqui a pirâmide alimentar. Lembra da explicação? Eu quero que vocês observem a pirâmide alimentar, os grupos energéticos para responder as questões a seguir. Na questão número 6, você vai relacionar cada nutriente, são esses nutrientes aqui, ó. Relacione os nutrientes de acordo com sua função aqui. Então, como é que você vai escrever essa questão aqui no caderno, né? Como é que você vai responder? Você vai lá no caderno, põe apenas número 6, questão 6. Salta uma linha e põe número 1, né? Que é o nutriente carboidrato, né? Qual é a função do carboidrato? Você vai ler aqui todas essas frases aqui, ó. Vamos supor que eu acho que a função do carboidrato é essa aqui. Então, eu vou pegar e vou escrever a função do carboidrato. Aí, solta mais uma linha, vai para o número 2. Qual é o nutriente número 2? Gorduras ou lipídios. Escreva aqui o nome gorduras e lipídios. Leia as questões aqui, escolha qual dessas é a função do gorduras e lipídios e escreva a resposta. Depois vem a questão 3, que são as proteínas, a 4, que são as vitaminas, e a 5, que são os minerais. E vai escrever em cada uma delas as funções que você achar que é correta. Já a questão número 7, vocês vão relacionar a primeira coluna, né? Ou seja, relacionar a segunda coluna de acordo com essa primeira aqui. Por exemplo, os alimentos energéticos. Qual é a função dos alimentos energéticos? Aí você vai chegar no caderno e vai colocar aqui, ó, questão número 7. E vai escrever abaixo aqui, alimentos energéticos. Os alimentos energéticos, ele atua na estrutura do corpo, fornece energia ao corpo ou ajuda a regular as funções do corpo. Aí você vai ver qual dessas é respostas e vai escrever aqui do ladinho no caderno aqui, ó. Somente a resposta, tá bom? Vai escrever aqui o alimentos energéticos e a resposta. Aí depois vamos para os alimentos reguladores. Procure aqui qual é a função dela. Escreva a resposta aqui do lado. Depois na outra linha, alimentos construtores. Vai ler novamente aqui qual é a função e vai escrever aqui do lado. Ok, turminha? Então, espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisinha pode me chamar lá no Telegram no privado. E a atividade complementar de ciências, vocês vão colocar a mão na massa e vai construir uma pirâmide alimentar, certo? Para fazer essa pirâmide alimentar aqui, eu tenho um modelinho aqui do lado, vocês podem usar papelão, né, para riscar ela, ou cartolina, né? Aqui tem aqui, ó, para fazer sua pirâmide alimentar contendo as quantidades ideais para uma alimentação saudável,
Pesquise na internet ou em livros e, se necessário, volte na videoaula. Em seguida, abra uma caixa de papelão, como eu disse nesse instante, papelão ou cartolina. Desenhe a estrutura da pirâmide. A estrutura é essa aqui, ó. Você vai desenhar essa estrutura, certo? De acordo com a figura ao lado, que é essa aqui, certo? Depois, procure em folhetos de propaganda, aqueles folhetinhos que tem de mercado, que vem os valores dos itens do mercado, né, do verdurão. Ou você pode também tirar figuras lá do jornal, da revista, ou em livros velhos. Né? Você vai retirar os alimentos, recortar os alimentos e colar ele de acordo a cada grupo dos alimentos. E cole em seu devido lugar, né? Colocando as quantidades a serem consumidas por grupos e pronto. Então, tá vendo aqui essa divisão aqui? Ó, vocês vão escrever, né? Primeiro vão riscar a pirâmide, né? Para recortar os alimentos e colar no lugar correto. Você pode pesquisar na internet, certo? Para não errar quais alimentos é em cada base aqui da pirâmide. Após, né, riscar a pirâmide e colar os alimentos no grupo corretamente, você, né, vai tirar uma foto da pirâmide que você construiu e enviar no Telegram. Não precisa entregar na escola essa pirâmide. Eu quero que vocês deixem exposto na sua casa, de preferência na cozinha, para você não esquecer da quantidade ideal de cada grupo alimentício para alimentação saudável. E a nossa segunda atividade complementar é um jogo educativo referente à nossa aula de hoje, que é sobre alimentação saudável, né? A prática de esportes, a higiene, certo? Então, a seguir vocês vão saber como brincar. E o nome do nosso joguinho é Zuzu Bandia, jogo da pirâmide alimentar. Para brincar é muito simples. É só clicar nesse link que vai estar disponível lá no Telegram, certo? Quando você clicar no link, vai abrir essa página aqui, ó. Tá vendo desse joguinho aqui? O jogo aí vai aparecer a pirâmide, né? Com nutrientes, certo? Os alimentos contidos em cada base da pirâmide. E vai aparecer aqui do ladinho, ó, por exemplo, a mandioca, né? Clique no grupo certo do alimento da pirâmide. Por exemplo, a mandioca pertence aonde aqui? Qual base? É a base dos carboidratos, dos vegetais, legumes e frutas, das proteínas, dos leguminosas, sementes ou laticínios, ou gorduras e açúcares. Você vai pegar, clicar e puxar ela para onde você acha que deve estar esse alimento, ok? Eu comecei, ó, estava ganhando aqui, ó. Eu fiz 4 pontos. Então, turminha, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? Fique com Deus, e um beijão e até a próxima.